Se você pudesse escolher uma dessas super habilidades que vemos por aí em diversas histórias de ficção e filmes de ação, qual seria? Talvez invisibilidade? A capacidade de voar? Por que não visão de raio-x? Bom, nesse episódio eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre quais seriam os ingredientes necessários para que isso fosse possível. Eu e você estamos sempre rodeados por diversas tecnologias no dia a dia e na maioria das vezes não percebemos que em algum momento elas foram revolucionárias e trouxeram grandes avanços para a sociedade como um todo. E um exemplo famoso disso são as imagens médicas. Em imagens como as radiografias de raio-x, nós conseguimos enxergar partes internas do corpo humano sem ao menos tocá-lo ou abri-lo de alguma forma, o que por muitos séculos era totalmente inconcebível. Em 1895, Wilhelm Röntgen foi responsável pela descoberta que ele concedeu nada menos do que o primeiro prêmio Nobel de Física da história, que seria então a detecção dos raios-x a partir do seu conhecido experimento do tubo de raios catódicos. Inclusive, a primeira radiografia registrada foi essa aqui, a mão de sua esposa. Na época, ninguém fazia ideia da existência desse tipo de radiação, e foi aí que Röntgen decidiu aderir a um nome totalmente genérico, simplesmente raio-x. Se você quiser entender um pouco sobre como os raios-x podem ser produzidos, sugiro conferir o episódio anterior que falamos em como a radiação pode destruir o câncer. Agora, voltando para o nosso assunto, como que funcionaria uma visão raio-x? Bom, primeiro vamos voltar um pouco no espectro eletromagnético até a parte que nós conseguimos identificar naturalmente, ou seja, a luz visível. Por exemplo, nesse caso, a luz incide na minha mão e é parcialmente absorvida e parcialmente espalhada em diversas direções. Mas quase nenhuma das componentes dessa luz branca, ou seja, numa faixa entre aproximadamente 400 a 700 nanômetros, é capaz de atravessar a minha mão. Isso porque cada material presente no universo absorve a radiação incidente de forma diferente e no caso de tecidos orgânicos como o meu e o seu, a luz visível é quase impenetrável. Vamos imaginar então o caso em que nossos olhos funcionassem apenas como um detector de raio-x, já que se ele também o produzisse, seria necessário que a radiação refletisse nos objetos e voltasse para o olho. Só que se esse fosse o caso, a intensidade de radiação captada pelo olho seria muito pequena. Mas por quê? Bom, isso tem tudo a ver com exames de raio-x, já que o seu esqueleto tem o mesmo papel que essa sombra no chão. O que acontece é que esses raios têm a propriedade de serem mais absorvidos por materiais densos e que têm um elevado número atômico, como por exemplo o cálcio dos nossos ossos ou o anel metálico da esposa de Röntgen. E enquanto isso, essa mesma radiação tem um elevado poder de penetração nos outros tecidos moles ao redor. Portanto, é exatamente isso que nós vemos numa imagem de raio-x. A parte mais clara e esbranquiçada representando a sombra dos órgãos mais densos e a parte escurecida representando os órgãos menos densos pela interação da radiação remanescente após atravessar o seu corpo. Assim como nas fotos de álbuns antigos dos seus pais e avós, só que é claro que agora existem dispositivos capazes de armazenar e detectar essa informação. Ok, mas agora o que falta para os nossos olhos serem capazes de realmente detectar essa radiação? Bom, uma boa ideia poderia ser talvez trocar os cones dos seus olhos. Exatamente, os cones são as células dos seus olhos responsáveis pelo reconhecimento de cores através dos fotopigmentos. Então, se substituíssemos aqueles que detectam a luz visível por fotopigmentos de prata, os raios-x serão mais absorvidos. Agora, um detalhe não menos importante, a fonte. Então, por exemplo, se você quisesse enxergar através do seu cachorro, você precisaria de uma fonte potente o suficiente para que os raios passem por ele e cheguem até seus olhos. Pensando bem, estou na dúvida se realmente valeria a pena ter um poder como esse, sem contar os estragos que a radiação ionizante poderia causar passando por pessoas e animais por aí o tempo todo, né? Bom, acho melhor a gente voltar um pouco para a realidade agora e continuar vendo no visível como que a humanidade soube realmente dominar esse superpoder. Você já deve ter percebido até esse ponto como que esse tipo de imagem médica deve ser ótimo na detecção de fraturas ósseas, como por exemplo naquele caso de fratura de tíbia que o Anderson Silva, lá em 2013, sofreu numa das suas últimas lutas e chocou muita gente de todo o planeta. Caramba, parece que foi ontem. Mas não fica só por isso não. Os raios-x também são extremamente úteis para identificar diversas outras anormalidades,
como por exemplo na pneumonia, em que inflamações bacterianas são responsáveis por causar o que conhecemos como consolidação nos alvéolos pulmonares. E adivinha, nós só conseguimos identificá-las porque elas aparecem como manchas esbranquiçadas por causa da sua elevada densidade. Outro exemplo muito comum são as mamografias. Nós vimos no episódio anterior que os raios-x são extremamente úteis para o tratamento do câncer. Mas é claro que antes dessa etapa, os tumores precisam ser previamente diagnosticados, e é aí que as radiografias entram em ação. Os tumores são geralmente muito mais densos que o tecido saudável ao redor, e por isso mais facilmente identificados na imagem. Bom, mas será que não existe nada que possamos fazer para auxiliar na visibilidade desses tecidos menos densos? É aí que precisamos da ajuda de agentes especiais conhecidos como contrastes exógenos, como por exemplo o iodo e o bário, que são capazes de aumentar consideravelmente a atenuação dos raios-x no sistema circulatório e digestivo, respectivamente. Mas apesar dessa eficácia, esses agentes às vezes podem causar uma reação alérgica em algumas pessoas. Você mesmo provavelmente já teve que responder algum questionário que esclarecesse isso antes de se submeter a algum exame com contraste. Em 1972, mais uma tecnologia surgia e renderia mais um prêmio Nobel anos mais tarde: a chegada da tomografia computadorizada. Talvez esse nome não remeta nada para você, mas foi ela que permitiu que nós agora criássemos imagens em 3D do corpo humano e ter uma noção de forma e profundidade que antes eram impossíveis com as imagens em 2D convencionais que representam uma única projeção. O termo tomografia se refere ao grego tomos, que pode ser traduzido como fatia para o português. E nesse caso se refere a um conjunto de imagens de raio-x que são tiradas a partir de diversos ângulos em torno do corpo, de maneira que o feixe gire de forma circular e possamos obter diversas imagens projetivas. E assim, essa radiação é registrada por detectores e finalmente processada em computadores especializados. É como se você tirasse fotos suas de diferentes ângulos e compôsse todas elas. A diferença é que em uma foto padrão, nós detectamos a luz que é refletida pelo objeto. Já em uma foto de raio-x, nós detectamos a luz que o atravessa. E é esse processamento que faz com que a tomografia computadorizada seja muito melhor em diferenciar entre diversos órgãos e tecidos e até mesmo reconhecer tecidos moles que antes eram invisíveis. Isso porque o computador interpreta o nível de atenuação da radiação em cada pixel da imagem e o converte em brilho através de uma escala de tons de cinza. Então, quanto mais perto de branco for uma determinada região da imagem, maior foi a atenuação da radiação. É engraçado notar que, por ter esse nome diferenciado, muita gente nem sabe que a tomografia também é um exame de raio-x, só que mais rebuscado, como vimos agora. A utilização dessa técnica vai muito além de aplicações clínicas e diagnóstico em humanos. Por exemplo, todos os dias dezenas de escaneamentos em cachorros, gatos, dinossauros. Isso mesmo, você não ouviu errado. A paleontologia é uma das áreas que se beneficia muito disso, como por exemplo num estudo que mostrou que o tamanho da cabeça de um Archaeopteryx, se é que é assim que se pronuncia, era o ideal para que ele pudesse voar. E isso não seria possível sem a capacidade tecnológica de reconstrução que a tomografia computadorizada poderia proporcionar. E ela não serve apenas para visualizar o interior de amostras biológicas. Por exemplo, ao entrar em um país, alguns containers são escaneados por tomógrafos gigantes para identificar o seu conteúdo sem precisar abri-lo. Apesar de eu não ter referido dessa forma antes, essa é uma das grandes áreas de aplicação da física médica e é conhecida como radiodiagnóstico. O físico médico tem papel imprescindível nesse contexto e suas funções vão desde controle de qualidade dos equipamentos médicos, processamento de imagens e na proteção radiológica de pacientes, operadores e público geral quando na clínica, ou até mesmo desenvolvendo e aprimorando métodos através de pesquisas de ponta. Acho importante deixar claro também que outros métodos de imagem muito engenhosos, como por exemplo a ressonância magnética e a tomografia por emissão de pósitron, podem ser consideradas formas de radiodiagnóstico, mas elas merecem uma atenção especial. Assim, só me resta recomendar que vocês não percam os próximos vídeos. Agradeço mais uma vez e peço para que vocês nos ajudem a compartilhar e deixando o gostei, já que isso ajuda muito no alcance do vídeo.